Pronto, eu vou fechar a minha imagem, viu, gente, para poder apresentar. Pronto, já está indo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, eu não estou tendo acesso mais ao chat. Alguém poderia ligar o microfone e dizer se está Dá apresentando? pra ver sim, professor. Tá tudo ok. Ok, então vamos continuar, tá certo? Bom, matemática e suas tecnologias, geometria analítica. Gente, a geometria analítica é aquela que a gente já vem falando nas aulas anteriores, né? Que é aquela que é no plano cartesiano. Aquela que a gente trabalha com os eixos ortogonais, né? A abscissa ordenada. Nas aulas anteriores, a gente viu como estabelecer a equação de uma reta. Do mesmo jeito que a gente estabelece uma equação de uma reta, a gente pode estabelecer a equação de uma circunferência, tá certo? Então, vamos lá. Neste tópico, estudaremos as equações da circunferência no plano cartesiano. Antes, porém, é importante compreender alguns conceitos de geometria plana ou euclidiana, que veremos a seguir. Bom, lá na frente, quando a gente vai falando sobre a equação de circunferência, tem alguns conceitos anteriores que seria interessante que a gente relembrasse antes, né, para vocês não sentirem tanta dificuldade na hora que tiver trabalhando eles, tá certo? Primeiro, circunferência. Eita, todo mundo sabe, né? Todo mundo está vendo. Será que todo mundo realmente tem a concepção do que seria uma circunferência, certo? E o que é que tem nela? Vamos lá. Primeiro, o raio, distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Toda circunferência ela vai ter um centro, certo? Lembre do compasso? Quando você vai traçar uma circunferência utilizando o compasso, tem um ponto cego, né, que você fixa na folha, e você com ele consegue traçar uma circunferência, tá certo? O que modifica o tamanho da circunferência é a abertura do compasso, que essa abertura é exatamente o raio que essa circunferência vai ter, tá certo? Diâmetro. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Gente, a qualquer momento vocês podem ligar o microfone e interromper, tá certo? Para perguntar. O diâmetro, ele é uma corda que liga um ponto da circunferência ao outro, ó, um ponto da circunferência a um outro ponto, só que tem um detalhe. Esse ponto tem que passar, essa reta, certo? Essa corda tem que passar pelo centro. Isso é chamado de diâmetro, tá certo? Se você traçar, eu vou utilizar a caneta, vai tremer um pouco, tá certo, gente? Ó. Aí. Pronto, digamos que eu tracei uma reta aqui. Tá vendo? Eu estou ligando um ponto ao outro da circunferência. Só tem um problema, ele não está passando pelo centro. Isso aqui é uma corda, mas eu não posso chamar de diâmetro, tá certo? A corda é quando você pega um ponto da circunferência e liga a outro ponto da circunferência. Só será diâmetro se passar pelo centro, certo? E o interessante é o seguinte, como o raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, a gente pode observar que o diâmetro é duas vezes o raio, certo? Tem duas vezes a medida do raio. Isso é básico da circunferência, ok? Corda, distância, segmento, tá vendo? Ó? Entre dois pontos da circunferência. Qual a diferença? É que o diâmetro passa pelo centro. Mas é uma corda também, tá certo? Diferença entre círculo e circunferência. Para quem achava que não havia diferença, que quando você olha para uma figura circular, você chama ela de círculo, chama ela de circunferência, vamos ver aqui, ó. Primeiro, essa que a gente está vendo aqui é uma circunferência. E essa que a gente está vendo aqui é um círculo. Ô, professor, e qual a diferença entre os dois? Comprimento da circunferência, C igual a 2πr, não é isso? A gente viu isso hoje de manhã, pi raio, né? Isso aqui é como a gente mede o tamanho
essa corda, né, esse contorno que a circunferência tem, tá certo? Basta se você tiver o raio e usar π aproximadamente igual a 3,14, você tem o tamanho desse contorno aqui, ó. E o círculo, professor, não tem também o mesmo tamanho? Tem. A diferença da circunferência para o círculo, traduzindo, é que o círculo é desculpa, a circunferência é o contorno e o círculo é a região que está dentro. Aí ele cita exemplo aqui para a gente entender, ó. Um anel. Um anel é considerado uma circunferência. Percebam que o anel é vazado. Ele não tem nada na parte interior. Já uma moeda é um círculo, certo? E aqui ele trabalha com a gente, para a gente relembrar a área do círculo. Como é que calcular a área do círculo? Π r ao quadrado. Muita gente confunde o comprimento da circunferência com a área do círculo, certo? Mas tem que ver em que contexto cada um vai ser solicitado, cada um vai ser pedido. O comprimento de uma circunferência é para você determinar o contorno que ela tem. A área, certo? É para você medir a superfície interna do círculo, certo? Seguindo. Lembrando que até então a gente não tinha falado de equação de circunferência, apenas vimos conceitos, certo? Que vão ser necessários para a gente trabalhar mais na frente. Equação da circunferência, equação reduzida da circunferência. Vamos ver como é que ela é. Considere no plano cartesiano uma circunferência de centro C. Professor, Oi, tem alguém pedindo para entrar, tá bom, eu vou. que falou lá no grupo. Tá certo. Pronto. Pronto, gente, vamos lá. Seguindo. Considere no plano cartesiano uma circunferência de centro C. Gente, essas coordenadas que ele está dando aqui, certo? C, A e B é o valor de x e o valor de y no plano cartesiano, tá bom? É onde você colocaria o ponto cego de um compasso. O ponto cego que a gente fala é o que não risca, tá bom? Raio R e um ponto qualquer da circunferência P, X, Y, tá certo? Como mostra a figura a seguir. Vejamos. Olha, vamos visualizar, tá certo? Aqui é o centro da circunferência. Vimos anteriormente que a distância daqui até aqui é o raio, tá certo? Esse ponto aqui é um ponto da circunferência, que a gente teve as coordenadas x e y. Esse centro ao qual ele se refere, A, B, lembre do plano cartesiano. Se o ponto está aqui, a coordenada do x está aqui embaixo, e a coordenada do y está aqui à esquerda. Tá vendo? O ponto C, que é o centro da circunferência, tem coordenadas A, B. E o ponto P vai ser x aqui. Botou só o y aqui no cantinho, tá certo, gente? Tem um y aqui, ó. Vai ser x, y. Observe o que é que ele fez. Ele pegou o raio, certo? E traçou um triângulo retângulo. Note que, ao localizar o ponto P, X e Y, e o centro C, A e B, formamos um triângulo retângulo. Tá aqui, ó. Alguém lembra por que triângulo retângulo? Tem um ângulo reto, não é? Um ângulo reto aqui. Só um detalhe, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai ter atividades, vai ter exemplos, certo? E aí, não precisa você estar focado exatamente nisso aqui. Eu estou tentando mostrar para vocês como a gente chega na fórmula que determina, a receitinha de bolo, que determina a equação de uma circunferência, tá bom? Vamos lá. O raio R, ele chamou de R essa distância, tá certo? Da circunferência, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Para quem não lembra o que é hipotenusa, é o maior lado, tá certo? Ele está oposto sempre ao ângulo reto. Seguindo. Revendo o teorema de Pitágoras, veja como a importância de um assunto como a equação da circunferência. A gente viu o que era círculo e circunferência, viu a diferença entre isso, e agora a gente está revendo como funciona o teorema de Pitágoras, tá certo? Temos aqui um triângulo retângulo,
A hipotenusa, essa distância aqui, ó, esse pedaço aqui dele, que é o maior lado, a gente está chamando de hipotenusa, né, que é essa medida A, estou usando uma letra para representar qualquer número, e os catetos B e C, que são os dois lados menores. Reconheça um triângulo retângulo quando ele tiver um ângulo reto e sua hipotenusa com o lado oposto a ele, tá certo? Os outros dois são catetos. Calma, gente. Alguma vez na vida você já escutou cateto oposto, cateto adjacente. Não é isso? Mas isso a gente utiliza em trigonometria, não agora. Teorema de Pitágoras não precisa utilizar isso, não confunda. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa, que é a medida A, é elevada ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é que isso quer dizer? Que o lado que está aqui, se você elevar ele ao quadrado, vai dar um resultado que quando você pega esse daqui ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado, dá igual. Acontece isso com qualquer triângulo pitagórico, né? Triângulo que obedece ao Teorema de Pitágoras. Se o valor não der o mesmo, é porque o triângulo não é retângulo, tá certo? Voltando aqui. Na circunferência, temos o triângulo retângulo de raio R. Cateto x menos a e cateto y menos b. Dessa forma, ao aplicarmos o Teorema de Pitágoras, encontraremos a equação reduzida da circunferência. Professor, não estou visualizando isso. Dá uma memorizada nessa imagem aqui, percebam, tá vendo? E aí eu vou retornar com vocês para cá, ó. Ó, esse é aquele mesmo triângulo que tá lá, né? Esse R aqui tá lá também. Essa medida aqui, lá ele fez o seguinte. Ele colocou que era Y menos B, que é exatamente essa distância aqui, gente, ó. E aqui nessa distância de baixo, ele colocou X menos A. Porque imagine que isso aqui fossem números. O X fosse um 5 e o A fosse um 3. Né? No plano cartesiano aqui, a gente colocasse as medidas, aqui fosse 3, aqui fosse 4, aqui fosse 5. Esse pedacinho aqui ia medir quanto? 2, que seria 5 menos 3. Por isso que ele deixa x menos a. A mesma coisa ocorre aqui. Para saber essa distância daqui, eu pego o valor final, né? O espaço final aqui, ó, menos o inicial. E aí eu tenho essa medida aqui. Lembrando que você tem esse pedaço, que é um cateto, tem esse pedaço, que é um cateto, é outro cateto, e o R passa a ser hipotenusa. Vamos seguir. Olha lá. Como eu disse a vocês, é o Y tirando B, é o X tirando A, e o raio que está aqui. Vamos aplicar o teorema? Seria quem? A hipotenusa ao quadrado, né? Ele só deu uma invertida. Ele espelhou para a gente, tá certo? Mas o R ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual aos dois catetos que a gente tem elevado ao quadrado. Tudo isso que eu fiz até aqui, gente, foi para mostrar a vocês que a equação reduzida de uma circunferência é essa daqui, certo? X menos A mais, ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado, certo? Aí vamos para uma situação problema. Considerando a equação da circunferência x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 16, determine o centro e o raio dessa circunferência. Xiii. E aí? A gente acabou de ver o seguinte. Solução. Vamos comparar a equação reduzida da circunferência com a equação da situação proposta. Essa daqui foi a que a gente viu, que é a equação reduzida, a fórmula específica. A gente deduziu ela através do Teorema de Pitágoras, tá certo? E essa foi a equação do problema. A gente pode fazer um comparativo com ela aqui, tá certo? Veja o que está sendo feito aqui. O A é a coordenada X, certo? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Ó, tá vendo aqui? Ó, gente, o A e o B, o que é que é? Não é o centro da circunferência? Tá vendo? Que é o valor que está aqui no X e o valor que está aqui no Y. Com isso, na fórmula, a gente percebe exatamente
Com isso, a gente percebe exatamente que esse 2 que está aqui e esse 5 que está aqui, tá certo? Eles fazem parte do centro da circunferência, à medida, as coordenadas do centro. Mas percebam o seguinte, cuidado no sinal, porque a fórmula tem um menos, tá certo? Então, o que vai acontecer? O menos A que está aqui, ele é igual ao menos 2. Isso é uma forma de você determinar qual o valor de A, ou seja, o valor de X do centro. Aqui é o valor de B, ó, menos B igual a mais 5. Veja se vocês estão entendendo o que ele está fazendo aqui, ó. Menos B igual a mais 5. Ele multiplica por menos 1, porque o A e o B devem ser positivos, tá certo? E aí a gente tem os valores 2 e menos 5. Esse valor A e B são as coordenadas, certo? Do centro. Para a equação que ele colocou na situação problema. E o raio? A gente sabe que o raio ele está elevado ao quadrado. Cuidado para você não pensar que o 16 é o valor do raio. Lembre-se que ele está elevado ao quadrado, para dar 16. Então, o r ao quadrado é igual a 16. Isso aqui, o que a gente consegue entender? Se você pega esse expoente, transforma e joga para cá como raiz, você tem que r é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, veja o que é que ele pediu na questão. Que é o que vai vir como atividade para vocês, tá certo? Vai pedir o centro e o raio de uma circunferência na qual ele deu a equação. Fácil de encontrar, só tome cuidado com a falta de atenção. Não é um assunto difícil, a maioria dos erros cometidos pelos alunos é falta de atenção. Um sinal que você erra, foi uma questão de marcar X, por exemplo. As opções vão estar como centro igual a menos 2 e menos 5, o centro vai estar como menos 2 e 5. Então, um sinal vai fazer toda a diferença. Você precisa lembrar disso que está sendo mostrado aqui. A fórmula é essa de cima. Você comparando ela, você faz desse jeito aqui que você não erra. Mais uma situação problema, vejam só. Escreva a equação reduzida da circunferência que tem centro. Menos 3 e 6. Imagine o plano cartesiano, tá certo? E no plano cartesiano você colocaria essas coordenadas. Menos 3 no x, 6 no y, marcaria o ponto. Esse ponto que você marcou é o centro da circunferência, tá certo? E o raio 5. Você pegaria a régua, fora do plano cartesiano, traçaria de 0 a 5, marcaria de 0 a 5, abriria o compasso do tamanho desse segmento que você traçou, colocaria o ponto cego nesse centro que você botou, menos 3 e 6, e traçaria a circunferência que ele está falando. Só que essa circunferência ela tem uma identidade, tem uma equação, certo? Como é que a gente acha ela? A gente já sabe que a equação reduzida da circunferência é dessa forma aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembrando, viu, gente, o a e o b são as coordenadas do centro da circunferência, ele deu. E o r significa o raio, que ele também deu. Então é só uma aplicação bem simples. Como o centro é c igual a menos 3 e 6, e o raio é 5, vamos substituir os valores do centro e do raio nessa equação. Está aqui, né, equação reduzida. Percebam que um sinalzinho vai fazer toda a diferença. X menos A, só que o valor de A é negativo, é menos 3. Tá vendo? Então fica menos 3, tá certo? E aí temos x mais 3, porque o menos vai pedir para trocar o sinal. Ao quadrado mais y menos 6 elevado ao quadrado igual a 25, que é justamente o raio elevado ao quadrado. Conclusão, a questão está resolvida. Foi só a gente atribuir os valores à equação que ele tinha dado, que a gente tem a equação reduzida. Oi, Grazi tá pedindo pra entrar. quem? Grazi, ela saiu por causa da Ah, internet. tá certo, tudo bem. Não, não tá aparecendo para mim não, viu? Vou continuar. Agora deve ter aparecido. Pronto, ela conseguiu entrar. Seguindo.
Vimos a solução, viu que é simples. Agora, gente, vai complicar um pouco, tá certo? A gente vai sair da equação reduzida para entrar na equação geral da circunferência, certo? Mas se vocês prestarem atenção, não vão sentir tanta dificuldade. Antes disso, vamos fazer aqui uma pequena revisão, né? Antes de determinarmos a equação geral da circunferência, a gente vai lembrar um pouquinho de produtos notáveis, certo? O quadrado da soma e o quadrado da diferença dos termos. Calma, ninguém vai morrer se não lembrar disso, tá certo? Mas vai agilizar bastante na hora de resolução, tá bom? Vamos lá, revisando. Toda vez que você tiver a subtração, que a gente diz que é a diferença entre dois números, dois termos, tá certo? Elevado ao quadrado, vai gerar isso aqui, ó. Acho que alguém já escutou falar, né? Que a diferença, né? O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certo? Se você não lembra disso, você pode repetir o a menos b duas vezes. Vou tentar fazer para vocês. Ó, se não lembra do produto notável, que já dá a resposta de imediato, você teria que fazer isso aqui, ó. A menos b vezes a menos b. Por quê? Porque não está ao quadrado? Você tem que repetir o produto, né? Você tem que repetir o termo duas vezes. E aí faz a distribuição. O a vezes a ao quadrado. O a vezes menos b vai dar menos ab. O menos b vezes a vai dar menos ab. E o menos b vezes menos b dá positivo b ao quadrado. Só que o menos ab é semelhante, né? Então a gente tem menos 2ab mais b ao quadrado. Bom, percebam que ele dá de imediato aqui. Quando você memoriza que é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, não precisa fazer essa distribuição. Eu sei que não é fácil fazer essa memorização, certo? Mas quem consegue, ótimo. Quem não consegue, distribui, que vai achar do mesmo jeito, tá certo? Bom, isso quando for a diferença, né? Quando for o A menos B. O professor, e quando for A mais B? Também tem. Aqui, ó. Percebam a diferença de um para o outro. Se você tiver o A menos B, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mas se você tem A mais B ao quadrado, é a mesma coisa. Modifica um detalhe, o sinal, certo? Esse 2 é fixo, esse 2 é fixo, o primeiro e o segundo ao quadrado, tá certo? E o produto do primeiro pelo segundo aqui, ó. O que é que modifica de um para o outro? O sinal. Isso vai agilizar vocês, principalmente nesse assunto. Vai ajudar bastante. Ó, vamos ver se a gente entendeu. Eu tenho a menos 2 ao quadrado, certo? Eu teria que fazer o seguinte. A menos 2 ao quadrado, eu teria que fazer a menos 2 vezes a menos 2. E aí faria a ao quadrado menos 2a menos 2a mais 4. Então, eu teria a ao quadrado menos 4a mais 4. O resultado seria esse, tá certo? Porém, se você lembra de produto notável, não vai precisar disso. Você faz de uma forma mais imediata, certo? É risco se atrapalhar. Se não se sentir seguro, não faça. O primeiro não é A, então eu começo aqui com A ao quadrado, né? O sinal é de menos. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Se aqui é A, vai ser duas vezes A. E o segundo é 2, então vai ser duas vezes A vezes 2, vai dar 4A. E o último termo, que é o segundo, ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Qual seria a resposta disso? Tá aqui, ó. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ó, mais o quadrado do segundo. E é o resultado que a gente tinha encontrado lá embaixo, fazendo daquele jeito, certo? Para esse daqui, produto notável também, b mais 3 elevado a 2, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando, se não conseguir associar isso,
faça daquele jeito, distribuindo, usando a propriedade distributiva que você encontra a mesma resposta. Tá bom? Para determinar a equação geral da circunferência, utilizaremos a equação reduzida da circunferência. Ó, a gente acabou de ver essa equação aqui, que é a equação reduzida, tá certo? E resolvemos os produtos notáveis quadrados da diferença de dois termos. O que é que ele quer dizer com isso? Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. O nome já está dizendo, né? É a equação menor. A geral é essa daqui de baixo. Não entendi, professor. Perceba que aqui você tem um x menos a ao quadrado, tá certo? O que é que ele fez aí? Ele usou o produto notável. Como ele percebeu que era diferente, a quadrada da diferença, ele disse que era o x ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que é a x, né? O xa dá no mesmo, mais o quadrado do segundo, que é a ao quadrado. Certo? Esse termo aqui, ele colocou sendo esse. E esse termo aqui vai ser exatamente esse, que é o y ao quadrado, né? Y ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ou o segundo pelo primeiro, produto, a ordem dos fatores não vai alterar, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Qual a diferença de uma equação para outra? A diferença é que na equação reduzida, gente, você para só substituindo o valor do centro e do raio. Na equação geral, você precisa desenvolver a equação reduzida. Além disso, ele organiza a equação. Ele fez o seguinte, ele calculou os produtos notáveis e organizou. De que forma, professor? Percebam que pela ordem, certo? Que tem cada expoente. Ó. Ele pegou o x ao quadrado e o y ao quadrado e deixou junto. Menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado. Ele só organizou. E essa é a equação geral da circunferência. Vamos para a prática agora, tá certo? Escreva a equação geral da circunferência que tem o centro C igual a menos 1, 2, e raio igual a R, o raio sendo R igual a 3, né? Então, vamos lá. Solução. Como ele deu o centro sendo menos 1 e 2, e o raio R igual a raiz de 3, a fórmula, essa aqui é a equação reduzida, né, gente? A gente sabe que é reduzida. A geral vai ser quando eu substituir, feito eu fiz agora, x menos o menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, igual a raiz de 3 elevado ao quadrado. Tá certo? O que é que eu vou ter? X mais 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, raiz de 3 elevado ao quadrado. Só um detalhe, gente, antes, ó. Isso aqui que eu tenho aqui, quando eu pegar esse 2, vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Ou eu poderia simplesmente cortar aqui e cortar aqui, que eu tenho só o 3, tá certo? Que é o resultado disso aqui. E aí eu pararia se ele pedisse só a equação reduzida. Como ele pediu a geral, eu tenho que continuar. E vamos ver se vocês entendem. X mais 1 ao quadrado vai gerar o quê? X ao quadrado mais 2x mais 1. Que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, x mais 1 ao quadrado. Isso é igual ao quê? X mais 1 vezes x mais 1. Distribuindo x ao quadrado, porque é x vezes x, mais x, né, porque é 1 vezes x, mais 1. Olha o que a gente vai ter, x ao quadrado mais 2x mais 1, que é o que a gente tem exatamente aqui. Resultado disso, tá certo? Produto notável, x mais 1 ao quadrado. O professor ensinou que é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas, porque é mais, porque aqui dentro tem mais. Duas vezes, quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? 1. Mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Isso dá o quê? X ao quadrado mais 2x, porque 2 vezes x vezes 1 dá 2x, 1 ao quadrado é 1. Ou seja, você pode seguir esse caminho aqui, ou pode seguir esse caminho, que é o que você tem, o trabalho, a memorização. Ajuda porque é mais rápido. Se não tem segurança em fazer, melhor não tentar, tá certo? Ó,
O y menos 2 ao quadrado vai gerar o quê? Quadrado primeiro, y ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, tá certo? Vai ficar 2 vezes y, que é 2y, vezes 2. Por isso que fica 4y. Negativo porque tem no meio negativo. Mais o quadrado do Professor, segundo. Oi, Eduardo e Maria Clara disseram que se perderam. Pediram pro senhor explicar de novo. certo. Vamos lá. O que é que a gente fez aqui? Ele quer que a gente determine a equação geral da circunferência, tá certo? Eu coloquei a equação reduzida, que eu preciso dela primeiro para chegar na geral. O A e o B são as coordenadas do centro. Eu coloquei menos 1 e o 2. Esse menos que está aqui é da fórmula, tá certo? O raio é raiz de 3. O que é que vai acontecer? Eu vou ter x mais 1, que o menos vai trocar o sinal, elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, igual a raiz de 3 ao quadrado, que a gente já viu que vai dar 3. Detalhe, aqui a gente acabou a equação reduzida. Para chegar na geral, eu preciso resolver isso aqui, distribuir isso aqui, ou seja, desenvolver isso aqui. X mais 1 ao quadrado tem duas formas de você fazer. Ou você repete a multiplicação deles para distribuir, certo? E aí você vai ter x ao quadrado mais x, porque x vezes x é x ao quadrado, x vezes 1 é x. Mais x, porque é 1 vezes x, mais 1, porque é 1 vezes 1. Então, eu tenho x ao quadrado, x mais x vai dar 2x mais 1, que é a resposta que a gente vai ter aqui, ó. Ou você usa produtos notáveis, que é a memorização. Quadrado do primeiro, o primeiro é x, tá vendo? Como é o quadrado dele? X ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1, fica 2x. E 1 ao quadrado é 1. O que é que eu mostrei para vocês? Vocês têm dois caminhos para chegar no desenvolvimento dessa expressão aqui, ó. Você que escolhe o caminho. Eu estou mostrando o produto notável porque é algo prático, certo? Algo que você já dá a resposta de imediato. Mas se não se sentir seguro, distribua, certo? O mesmo vai acontecer com o y menos 2 ao quadrado. Só que agora o que muda é só o sinal de menos. Mas continua sendo y ao quadrado, porque é o quadrado do primeiro, tá certo? O quadrado do primeiro, né? Y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Como assim, professor? Primeiro pelo segundo. Lá vai, ó. Y menos 2 ao quadrado. Vou fazer usando o produto notável, tá certo? O quadrado do primeiro, né? Y ao quadrado. Menos, porque o sinal lá de menos, duas vezes. Não precisa você já botar de imediato, mas você mentalmente você consegue fazer o seguinte. Ele tem que multiplicar o primeiro e o segundo. O primeiro é Y. E o segundo é 2. O primeiro 2 que aparece, gente, ele é fixo. Ele sempre vai existir. E o outro 2 é o 2 que está na expressão. Certo? Mais o quadrado do segundo. Né? Olha lá. Então, eu tenho y ao quadrado menos. Quando eu multiplicar isso aqui, eu vou ter 4y. E 2 elevado a 2 é 4. Só para reforçar, y menos 2 ao quadrado é y menos 2 vezes y menos 2. Distribuindo, eu tenho y ao quadrado e menos 2y. Repito, menos 2y e eu tenho mais 4. Veja o que aqui isso vai dar. Y ao quadrado menos 4y mais 4. Ou seja, a mesma expressão que deu aqui. Tá certo? E é a mesma expressão que está aqui. Igual, tudo isso é igual a 3, que é o raiz de 3 ao quadrado. Tá certo? Acredito que nas atividades que vocês vão fazer, vocês não vão sentir tanta dificuldade. O próprio Enem, quando ele aborda esse conteúdo, ele contextualiza e procura não dificultar essa parte de produtos notáveis. Tá certo? Falei, estou repetindo, é um conteúdo que cai no Enem. Todo ano, nos últimos anos, tem caído uma questão que fala sobre isso. De forma superficial, de forma mais aprofundada, mas sempre cai. Bom, essa última linha, o que é que aconteceu? Certo? Ele organizou, feito a gente tinha mostrado anteriormente no slide.
Ele pegou pelo expoente, ó, x ao quadrado e o y ao quadrado, ó, e onde ele colocou? Ele iniciou. Aqui, gente, quando você chegou nesse estágio aqui, é só organizar. É tranquilo. Certo? Passou o produto notável, é tranquilo. Agora a organização dele. Tá certo? X ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? O 2x e o menos 4y. O mais 1, o mais 4 e o 3. Percebam o que ele fez. Ele trouxe para o primeiro membro. Como ele trocou de lado, trocou do lado da igualdade, ele inverteu a operação. Trocou o sinal, ficou menos 3. Tá certo? Esse mais 4, mais, com o x ao quadrado mais o y ao quadrado, eu não posso fazer nada. Mais 2x menos 4y também não posso fazer nada. Mas o mais 4 mais 1 e menos 3, eu posso fazer alguma coisa. Mas, ó, se você pega o 4 mais 1, 5, menos 3, 2. E aí, na conclusão, a gente tem que a equação dessa circunferência é essa aqui. Tá certo? Percebam, começamos com o centro e o raio. Foi só o que ele deu a gente. A gente pegou a equação reduzida, substituiu, desenvolveu e chegou nessa expressão aqui, que é a equação geral da circunferência. Certo? A equação da reta, que a gente viu anteriormente, ela não tinha nenhuma variável elevada ao quadrado. Cuidado para não confundir com a equação da reta. Certo? Vamos lá. Eita, e agora? A equação da circunferência foi dada. Presta muita atenção. A equação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 5 igual a zero. Representa uma circunferência. Determine as coordenadas do centro e o raio. Percebam que agora ele fez o contrário do que ele tinha feito. Ele deu a equação pronta e quer que a gente descubra o centro e o raio, as coordenadas do centro e a coordenada do raio. Certo? Que caminho a gente vai seguir? Solução. Vamos comparar, e é interessante que você faça isso. A gente fez isso com a equação geral, desculpa, com a equação reduzida, e a gente vai fazer também com a geral. Vamos comparar a equação da situação com a equação geral da circunferência. A equação geral de uma circunferência é essa daqui, viu, gente? Detalhe, aonde tiver A e B, são as coordenadas do centro, tá certo? Isso aqui é a forma genérica dela. Aonde tiver A e B, lembrando, representa os valores que representam o centro. E o R significa o quê? O raio. Então, a equação que ele deu para a gente foi essa daqui. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um comparativo. X ao quadrado está com x ao quadrado, tranquilo. Y ao quadrado está com y ao quadrado, também tranquilo. Perceba o que a gente tem agora. O menos 2ax e o menos 6x. Com isso, a gente pode determinar o valor de A. Porque a gente está comparando as duas equações, ou seja, igualando as duas equações. Tá certo? Como é que vai ficar isso? Menos 2A igual a 6. Como A não pode ficar negativo, isso aqui é uma equação simples, tá certo? Primeiro grau, para a gente resolver. Achar o valor de A. A gente não quer saber quem são as coordenadas do centro. Como a gente quer saber quem são as coordenadas do centro, tem que saber quem é A e quem é B. Para descobrir o A, veja o que eu fiz. Menos 2A igual a menos 6. Multipliquei por menos 1, o que, que a gente vai ter? 2A igual a 6, A vai ser igual a 6 dividido por 2, A é igual a 3. Descobrimos a coordenada A, tá certo? Do centro. Ou o valor de x, né, do centro. Vamos lá. Fazendo o mesmo para B, eu tenho que 2B, que é o que está na frente do y, tem que ser igual a 8, que é o que está na frente do outro y aqui, ó. Então, eu tenho menos 2B igual a 8. Como é que eu resolvo isso? Do mesmo jeito, né? Você pega esse menos 2B, fazendo aqui, ó, igual a 8, multiplica por menos 1 para deixar positivo, só que vai ficar menos 8, porque eu multiplico tudo por menos 1. E aí eu tenho B igual a menos 8 dividido por 2. B vai ser igual a menos 4. Que foi que você acabou de descobrir? O valor de A e o valor de B. Esse valor de A e o valor de B são as coordenadas do centro. E ele já tinha pedido isso na questão, né? Falta descobrir o raio. Cuidado, que muita gente erra porque quer pegar esse R ao quadrado e igualar assim. Não, gente. Perceba que na equação que ele deu aqui embaixo, o mais 5 é o resultado, certo? De tudo isso aqui, ó. Tudo isso daí resolvido dá igual a 5. Só tem um detalhe. Você já descobriu quanto é A e já descobriu quanto é B. E você pode jogar nessa equação. Vamos ver como é que fica?
Ó, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 5. A gente igualou os dois, tá certo? O a gente descobriu que é 3. O b é menos 4. Estão elevados ao quadrado. Menos r ao quadrado que eu não sei quanto é ainda, tá certo? Igual a 5. Eu tenho 9, que é o resultado de 3 ao quadrado. Eu tenho 16, que é o resultado de menos 4 ao quadrado. Menos r ao quadrado igual a 5. 9 mais 16 dá 25, né? Se não entendeu essa parte, o que a gente faz aí, ó? Eu vou ter 25 menos r ao quadrado igual a 5 para resolver, né? Vai ficar menos r ao quadrado igual a 5 menos 25. O nosso r ao quadrado negativo vai ser igual a menos 20, hein? Cuidado, que 5 menos 25 dá menos 20. Multipliquei por menos 1, tenho r ao quadrado igual a 20. Esse r ao quadrado igual a 20 é exatamente essa expressão aqui, ó. E esse 2, né, do expoente, ele passa como raiz. O r ao quadrado vai virar a raiz quadrada de 20. Não é isso? O r sozinho é a raiz quadrada de 20. Ele colocou aqui que a raiz quadrada de 20 é 2 raiz de 5. Por que ele fez isso? Porque a raiz de 20 ela não é exata, tá certo? Então ele simplificou o radical. Como é que eu simplifico? Eu pego 20, fatoro por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Não é isso? Então, a raiz de 20 é igual a raiz de 2 elevado a 2, que é isso que está aqui, ó, vezes 5. Não é isso? E aí eu tenho a raiz de 2 elevado a 2 vezes a raiz de 5. Cancelando esse 2 com esse 2, o 2 sai de dentro da raiz e eu tenho 2 raiz de 5. Isso chama fatoração. Desculpa, isso chama simplificação de radicais. Tá certo? Professor, você deixei raiz de 20, tá correto? Tá. Se for uma questão de marcar x, é provável que não tenha uma raiz de 20, e sim o 2 raiz de 5. Então é bom que você saiba como chegar na simplificação. Nem toda raiz é exata, e nem toda raiz pode ser simplificada, viu, gente? Vamos lá. Seguindo, conclusão. O que é que ele queria? Ele queria o valor do centro e queria o valor do raio. E essas medidas a gente deu a ele. Tá certo? E agora? Determine as coordenadas do centro AB e o raio R da circunferência da equação. Tá certo? Gente, tá bem facinho aqui. Por quê? Perceba o que é que ele está perguntando. Ele só quer saber quem é o centro. Olha para essa questão aqui, da letra A, e mentalmente a gente vai dizer: o valor de A está aqui, né? O valor de A está aqui, e o valor de B está aqui. Percebam que está com o sinal trocado. Por que está com o sinal trocado? Porque lá, certo, na equação, o sinal é de menos. Eu pedi para vocês fazerem a comparação. Quando você compara com isso daqui, ó, você entende que é x menos... Sempre faça a comparação que você não erra. Y menos B. Ó, presta atenção. Quando você compara esse com esse, você passa a ter o quê? Menos A igual a menos 5. O A não pode ser negativo. Você multiplica por menos 1 e aí você tem A igual a 5. Por isso que a medida aqui foi 5. Quando você faz a comparação, você não erra, tá certo? Ó, menos B igual a 6 positivo. Multiplicou por menos 1, o que é que aconteceu? O B ficou igual a menos 6, que é o que está aqui, certo? Bom, e o raio? Como é que o raio deu 2 raiz de 2? Esse é o raio, né? Você precisa lembrar que o r ao quadrado, que está aqui em cima, é igual a 8. Faça essa comparação, que você acha quem é o r. E o r vai ser raiz quadrada de 8. Quando você fatora o 8, o que é que você tem? Certo? E vai ter aquele mesmo esquema de simplificar, tá vendo? Que aí eu corto, sai e fica só o 2 raiz de 2. Tá bom? Na segunda equação, eu tenho x ao quadrado mais
y menos 4 ao quadrado igual a 25. Eu acho que aí o valor de A tá fácil, que é a coordenada do x, né? Se você perceber, o x está sozinho, ou seja, não tem nenhum número para ele subtrair ou para ele somar. Ou tem um número que a gente usa ele como elemento neutro, que é quem? O zero. A coordenada do x é zero, e a coordenada do y vai ser quem? 4 positivo, inverte o sinal. E o raio? Lembre-se que esse 25 aqui é o resultado de quem? De r ao quadrado, tá certo? Então, r ao quadrado, sempre faça a comparação da equação reduzida. Você não erra. Quem foi o número que você botou aqui que deu 25? Certo? Quando você faz r igual a raiz quadrada de 25, você acha o 5. Ok? Esse tipo de exercício tem no livro de vocês. É simples. Tem um monte desse tipo. Determina a equação reduzida da circunferência de centro 2 e 5 e raio igual a 3. Tá certo? Aí você já memorizou que a fórmula é essa daqui. Né? Y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O que é que você vai fazer? Você vai fazer x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Tá certo? Então, eu tenho x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. Eita, professor, agora eu vou usar o produto notável, né, para desenvolver isso aqui. Calma, preste atenção na pergunta que ele fez. Ele quer a equação reduzida. A equação reduzida você parou, acabou, finalizou a questão. É só isso. Se ele tivesse pedido a geral, aí você continuaria. Ele pediu só a reduzida, tá certo? Então, a resposta vai ser exatamente o que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Mais uma. Escreva a equação geral. Opa, não é mais a reduzida, hein? Agora ele está pedindo a equação geral da circunferência. E ele deu de novo o centro e o raio. Ah, professor, e agora para fazer a geral? Vai seguir o mesmo caminho que fez para a reduzida, tá certo? Vai colocar aqui x, eu já vou colocar direto, tá certo? Menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, que é o raio. Tá bom? Então, eu tenho aqui x mais 1 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual a 16. Temos agora a equação reduzida. Como ele pediu a geral, a gente precisa continuar, tá certo? Aí é onde entra os produtos notáveis. Se não lembrar, você vem aqui no cantinho, repete e distribui. E se lembrar, a gente faz aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Terminei essa primeira parte, tá certo? Vou destacar aqui. Mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Terminei a segunda parte. Tudo isso é igual a 16. Vamos organizar? X ao quadrado mais 2x, porque quando multiplicamos isso aqui dá 2x, mais 1 ao quadrado é o mesmo. Mais y ao quadrado, mais 2 vezes y vezes 2 dá 4y. Mais 2 elevado a 2 dá 4. Tudo isso é igual a 16. Certo? Como eu disse a vocês, a organização pede que x ao quadrado fique junto com y ao quadrado. Toda a equação da circunferência começa com esses dois de maiores expoentes. Você coloca um mais 2x. O mais 1 agora não, porque primeiro você coloca o mais 4y. E aí você coloca mais 1, mais 4. E esse 16 aqui, ele passa para o lado de cá como menos 16 igual a zero. O que é que está faltando para finalizar aí? Você vai repetir esses 4 primeiros termos,
e vai resolver quanto dá isso aqui, né? 1 mais 4, 5, menos 16. O que é que a gente vai ter? 5 menos 16. A gente vai ter menos 11. Vamos ver o que é que vai aparecer para a gente na resolução. Espero que ninguém esteja dormindo, tá um silêncio. Olha aí, gente, ó. Bem parecido com o que a gente botou aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2x mais 4y, o mais 1 mais 4 mais 5, menos 16, menos 11, tá certo? Não é difícil, fizer com calma, olhando, tem exemplos resolvidos no livro de vocês, tá certo? Esse embasamento que você está tomando é para lá na frente pegar uma questão do Enem, você já ter a consciência, certo? Do que tá, pelo menos do que está se falando, e não vai sentir tanta dificuldade, ok? Mais uma. Eita, isso aqui é ótimo, vejam. Verifique entre os pontos A, B, C e D quais pertencem à circunferência de equação. Ele deu a equação aí, ele só quer saber quais pertencem. Gente, aqui a gente não vai usar produto notável, aqui a gente vai usar tentativa mesmo. Cuidado para não errar, tá certo? Bom, eu só vou mostrar uma coisa a vocês para a gente não tomar muito tempo. A resposta é B e D, ou seja, os pontos B e D pertencem à equação da circunferência. Professor, como é que eu vou saber que pertence? Percebam que cada ponto desse é a coordenada x e y. É a coordenada x e y, tá vendo? Em cada um deles. O que é que você faz? Você pega os valores de x e de y e substitui na equação que ele deu. Se o resultado der 25, que é o que está do outro lado, é porque o ponto pertence. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou testar o ponto A, para mostrar que não é, e vou testar o ponto D, para mostrar que é. Tá certo? Olha lá. Eu vou pegar menos 1, menos 3 elevado a 2. Estou pegando o valor menos 1, né, que é do ponto A, mais 3 mais 1 elevado a 2. Veja que no lugar de x e y eu coloquei menos 1 e 3, tá certo? Para ver o que é que vai acontecer. Menos 1 menos 3 dá menos 4 elevado a 2. E 3 mais 1 dá 4 elevado a 2. Menos 4 elevado a 2 é 16. E 4 elevado a 2 é 16. E isso dá quanto? 32. Era para dar 25. Por isso que o ponto A não pertence à circunferência, não é um ponto da circunferência, tá certo? Mas pegando 7 menos 3 elevado a 2. Vou pegar as coordenadas agora do ponto D, tá bom? Mais 2 mais 1 elevado ao quadrado. Eu tenho 4 elevado a 2, porque 7 menos 3 é 4, mais 3 elevado a 2. Vou botar o parênteses só para vocês pegarem, tá certo? Eu vou ter 16 e aqui eu vou ter 9. E 16 mais 9 é 25. Uma questão feita essa, você tem que fazer por tentativa mesmo, tá vendo? Ó, determinar quais são os pontos que pertencem. Se o ponto pertencer, quando você substitui, tem que dar verdadeira a igualdade da equação, ok? Só mais essa para a gente finalizar, tá bom? Escreva a equação geral da circunferência representada pelo gráfico a seguir. Gente, vê só. Observe onde é que está o centro da circunferência. Aqui. Certo. E um ponto aqui, quais são as coordenadas dele? 0 e 0. Está na origem. É o centro da circunferência. E ele quer saber a equação geral. Só que você tem o raio, você precisa do raio. E o raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Ele disse que esse ponto aqui é menos 8. Isso significa que daqui para aqui tem menos 8. Só que nunca vi distância negativa. Então, o nosso raio é 8. Pela fórmula, eu tenho x menos 0 elevado a 2, mais y menos 0 elevado a 2, igual a 8 elevado a 2. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 64. Essa é a equação
reduzida. O professor, e a geral, a gente não tem que usar o produto notável? Sim, aqui não tem como aplicar o produto notável. Você vai ter a equação desse jeito aqui ou desse. A reduzida é igual à geral, tá certo? Porque o centro está justamente... Temos alguns problemas de vestibular. Quais são o centro e o raio da circunferência da equação? Bom, essa questão aqui, gente, você pode organizar ela. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a... Distribua, que você vai ter 2x menos 2y mais 1. Passando para cá. Olha lá. Menos 2x mais 2y mais 1 igual a zero. O que fazer agora? Você precisa lembrar que a equação genérica, né, a geral, ela é assim, ó. Aí, ó. X menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado mais e ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou, desculpa, igual a zero, gente. Tá certo? Pronto. Para você poder fazer o que a gente fez naquela questão anterior, né? Que é comparar comparar esse com esse, e tudo isso aqui com isso daqui. Fazendo essa comparação, a gente acha o centro 1 menos 1 e r igual a raiz de 3. Tá certo? É uma questão de vestibular, mas está dentro do que a gente está estudando. Você só vai sentir dificuldade em organizar ela para poder fazer a comparação. Certo? Pronto, eu prometo que essa vai ser a última. Eu queria essa porque essa aqui ela relembra um pouquinho de equação da reta, tá certo? A equação da circunferência de diâmetro AB com A e B tendo essas coordenadas. Professor, cadê o raio? Né? Ele quer que a gente descubra qual é a equação, né, que tem esses dois pontos, que são o diâmetro dela, né? E a gente assinale aí. O professor, o senhor ensinou a gente que para achar a equação da circunferência precisa do centro e do raio. Ou seja, as coordenadas do centro e as coordenadas do raio. Vamos pensar um pouquinho. O centro está aqui, certo? O diâmetro é a distância de um ponto ao outro passando pelo centro. Então, o que é que a gente pode ter aí? A gente pode descobrir quem é esse centro. Como é que a gente descobre quem é esse centro? Se você tem dois pontos, e esse ponto que está aqui divide os dois lados ao meio, a gente chama ele de ponto médio. E a gente viu como achar o ponto médio entre dois pontos. Ah, tem um outro caminho também. A gente também estudou como calcula a distância entre dois pontos. Se você souber quanto é essa distância aqui, você divide por 2. Quando você dividir por 2, você tem um raio. Então, vamos fazer as duas coisas para resolver essa questão? Que é a aplicação, veja, que é uma questão de vestibular, ele deu 2 pontos e você ficou preso a saber o centro e a saber o raio. Como descobrir? Aí a gente vai usar a equação da reta, os conceitos da equação da reta, para descobrir. Eita, e agora? Vamos ver se a gente lembra como é que acha o ponto médio, certo? Ó, o xm, desculpa, mx, né? Que é a coordenada do x do ponto médio. Vai ser quem? Alguém lembra? Gente, falem, por favor. Estou me sentindo tão sozinho. Me corrijam se eu tiver errado, tá certo? Pelo menos interagir. E o my vai ser quem? Né? Então, eu tenho aqui 2, e aqui eu tenho menos 1, tá certo? Fazendo lentamente, 3 mais 1 é 4, dividido por 2, dá 2. Fazendo lentamente aqui, eu tenho menos 2, dividido por 2, eu tenho menos 1. O que é que eu acabei de descobrir? O centro, tá certo? O centro da circunferência, que é 2
e menos 1. Falta o raio. E o raio a gente estudou o quê? A distância entre os pontos. Né? Então, vamos lá. Pegando 1 menos 3 ao quadrado, menos 3 menos 1 ao quadrado. O que é que a gente vai ter? A distância vai ser igual a raiz de menos 2 ao quadrado. Isso aqui foi estudado nas aulas anteriores, viu, gente? E aí eu vou ter menos 4 ao quadrado. Acho que aqui no meio é mais, tá certo? Distância é igual a raiz de 4 mais 16. E a distância vai ser igual a raiz de 20. A gente viu agora há pouco que a raiz de 20 é 2, raiz de 5. Esse é exatamente o raio. 2 raiz de 5. Pronto, gente. Com isso, você vai jogar na fórmula da equação, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Bom, você vai jogar no lugar de a e b 2 e menos 1, e no lugar de r 2 raiz de 5. Usa produto notável, certo? E a resposta vai ser a letra C. Só que você vai ter que organizar. Quando você organizar, você vai encontrar. Tá bom? Deixa eu retomar. Voltando. Pronto, gente. Eu vou parar a gravação para me despedir de vocês, certo? E lembrando a vocês que vou deixar a atividade com vocês. Vou parar a gravação.